Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Palavra Profética. Se você ainda não se inscreveu no canal da PIBAC, se inscreva, tem muitos vídeos edificantes para a sua vida, para mudar a sua história. Hoje eu quero te fazer um desafio. Abra o seu coração para Jesus. Ah, mas pastor, eu já sou crente. Abra o seu coração para Jesus. Eu quero ler um texto que está em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17, que diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho feito, tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Veja bem, Jesus o amou. Jesus, ele te ama também. Olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, aquele homem, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele homem obedecia a palavra de Deus exteriormente, obedecia às regras, mas o seu coração não estava aberto para Jesus, não estava aberto, ele tinha dificuldade de entregar tudo para Deus. E eu quero te desafiar em nome de Jesus a entregar o seu coração completamente a Deus. Na vida daquele homem, o problema era a riqueza. Jesus ainda vai falar depois dos versos que eu li. Jesus olha ao redor e disse, no versículo 23, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Na Bíblia conta a história de homens de Deus que tinham muitos bens, que eram ricos. Mas o problema não está em ser rico, o problema é ter o coração nas riquezas. E aquele jovem tinha o seu coração nas riquezas. Aquele jovem não tinha aberto o seu coração completamente a Jesus. Faltava-lhe uma coisa: se desprender das coisas terrenas. E então eu quero fazer você refletir, que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração o que te falta entregar a Deus. O que te falta para você abrir completamente o seu coração a Deus? Será que é o medo que te impede de abrir o coração completamente a Deus? A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia nem de timidez, mas de poder e moderação. Jesus diz: não tenha medo, não tenha medo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Será que é a ansiedade, as preocupações com as coisas desta terra? A Bíblia diz lá em Pedro: lançai sobre ele as vossas ansiedades. Não andeis ansiosos por coisa alguma na face da terra. Confie no Senhor, Ele é o Senhor e Ele reina para todo sempre. Será a tradição? Porque você nasceu na igreja, então você continua seguindo os costumes de seus pais, de seus antepassados. Mas será que você realmente abriu completamente o seu coração a Cristo? Ou você está preso às tradições? Olha no texto de Marcos, no capítulo 7, versículo 6, 8 e 9, diz assim, a respeito da tradição. Isso é sério. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falando a respeito de uma profecia lá em Isaías. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens, dos homens. E disse-lhes:
Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às tradições. É preciso obedecer à palavra de Deus. Se as tradições, se os teus costumes, aquilo que você faz, aquilo que você aprendeu no decorrer da sua história, está contrário ao que a palavra de Deus ensina, abandone as tradições e siga a palavra de Deus. Porque nem toda tradição é boa, não. O que te impede de abrir completamente o seu coração para Jesus? Será o orgulho? Que você acha que não é pecador, que você acha que não precisa? Que você acha que tem uma vida boa do jeito que está? A nossa vida um dia vai acabar. Nós precisamos de Cristo. A pergunta deste homem para Jesus foi: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele guardava alguns mandamentos: não matar, não roubar, não falar mal de ninguém, honrar pai e mãe. Ele guardava alguns mandamentos, mas o seu coração estava longe de Jesus e ele preferiu continuar com o seu costume, com a sua vida, com a sua riqueza. Ele achava que ele era um homem bom. O que eu preciso fazer, Senhor? Eu faço tudo isso. Ele respondeu para Jesus. Ele era uma pessoa religiosa. Ele era uma pessoa religiosa, mas uma pessoa que ainda não tinha aberto o coração completamente para Jesus. O que te impede de abrir o coração para Jesus? Talvez é a falta de liberar perdão para alguém. Aquela mágoa, aquele rancor, aquele trauma não pode ser maior do que o amor de Cristo por nós. Jesus Cristo, ele também perdoou os nossos pecados. Nós também falhamos, pecamos contra Deus e Ele nos perdoou. E Jesus disse, a palavra de Deus nos diz: assim como Cristo nos perdoou, perdoe também cada um seu irmão. Assim como Cristo nos amou, ame também cada um seu irmão. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus ensinando nós a respeito do perdão. O que te impede de abrir completamente o seu coração para Cristo? Jesus, ele te ama, assim como ele amou aquele homem. Jesus olhou para ele e o amou, e lhe falou uma verdade, que ele precisava abandonar, abrir mão das coisas terrenas, daquilo que ele tinha amor, para poder ser cheio de Cristo, de Deus, para herdar a vida eterna. O que você precisa abandonar? Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem uma vida abundante para você. Ele quer te dar a vida eterna. Jesus é a resposta para a nossa angústia, para os nossos problemas, para as nossas aflições. E Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer trazer alívio para a sua alma. Jesus quer trazer vida eterna para você. Mas para isso você precisa abrir completamente o seu coração para Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa decidir viver uma vida em obediência à palavra de Deus e abrir completamente o seu coração a Jesus. Fique na graça e a paz do Senhor Jesus nosso Deus.